Saudações a todos, vamos dar sequência aos nossos estudos, né, sobre as funções químicas inorgânicas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os sais, tá? Os sais, eles podem ser formados por reações de neutralização, né, que nós vimos nas aulas na aula anterior, onde nós temos um ácido reagindo com uma base, formando água e sal, tá? Mas uma definição extremamente importante sobre os sais é que sempre quando a gente vê um metal ligado ao não metal, tá? Nós estamos falando sobre um sal. E aí a ligação de um metal com um não metal é a ligação iônica, né? Que nós já podemos estudar. Então, bem interessante. Sempre quando vimos um metal e um não metal juntinhos, nós temos aí um sal. Vamos dar uma olhadinha na tabela periódica. Nós temos aqui em verde todos os metais, né? Os metais geralmente eles vão ter 1, 2 ou até 3 elétrons em sua última camada eletrônica. Com isso, né, segundo a regra do octeto, quando eles têm tendência a doar elétrons para ficar mais estáveis. Para quem que eles vão doar esses elétrons? Em geral, eles vão doar esses elétrons para cá, os que estão em amarelo, né? Os elementos químicos em amarelo, que são os não metais. Os não metais, ao contrário dos metais, eles têm tendência a receber elétrons. Então, geralmente eles vão receber elétrons de quem? Aqui dos metais, e vão formar os sais, certo? Então, nós podemos combinar, né, só de olhar aqui na tabela periódica, combinar alguns metais com não metais e formar sais. Aí nós temos aqui alguns exemplos de sais bastante simples. O primeiro deles, né, nós temos o NaCl, que é o cloreto de sódio que nós já vimos antes, né? Até colocar o L assim. Nós temos também o KCl. Nós temos também o NaI. Outro exemplo, podemos dar aqui Ki. E mais um outro exemplo, LiF. Vamos falar de cada um deles. Ó. Nós temos aqui o cloreto de sódio, o cloreto de potássio, iodeto de sódio, iodeto de potássio e fluoreto de lítio. Vamos analisar aqui. Nós temos, nessa primeira parte aqui de todos eles, tá, elementos químicos que têm a tendência a ficarem positivos. Porque eles são metais, eles tendem a doar elétrons. Como os elétrons têm carga negativa, se eles doam carga negativa, eles ficam positivos. E nós temos aqui desse outro lado elementos que têm a tendência a ficar com carga negativa, tá? A receber elétrons. Então vejamos bem aqui, ó, positivo e negativo se atraem, por isso eles tendem a ficar juntos, beleza? Depois dos processos de doação e de recepção de elétrons. Vamos ver aqui, sódio, Na, onde ele está aqui na tabela periódica? Ele está aqui, ó, na primeira coluna. A primeira coluna é a coluna dos metais alcalinos. E o potássio? O potássio do KCl está aqui também, na primeira coluna. A coluna dos metais alcalinos. A mesma coisa para o lítio, tá? Do fluoreto de lítio. Ele também está aqui na primeira coluna, que é dos metais alcalinos. Mas nós podemos juntar também elementos da segunda e até a coluna aqui 13, né? Alguns da coluna 13, com esses elementos aqui e formar outros sais. Tá? Agora, na segunda parte de cada, né, composto, nós podemos ver que nós temos o cloro, temos o iodo, temos o flúor. Olha onde eles estão. Cloro, iodo, flúor, tudo aqui na parte amarela, que é dos não metais. Então, nós temos metais, ó, nessa parte aqui, e não metais nessa parte aqui. Quando a gente encontra
essa configuração, nós temos um sal, tá? Muito interessante, né? E bem fácil de perceber. Então, quando aparecer para vocês aí nos exercícios, um composto perguntando se ele é um sal ou se ele não é só você ver se a primeira parte, né? Na primeira parte nós temos o metal e se na segunda nós temos o não metal. Agora, pode ser que apareça assim, ó. Vou desenhar até aqui do outro lado. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Que é o sulfato de zinco, perdão. Vou colocar aqui em preto também. O sulfato de zinco, tá? Ele tem aqui o zinco como metal, né? Onde está o zinco? O zinco está, vamos procurar o zinco, Zn, aqui, tá? Ele é um metal de transição. Sendo um metal de transição, né, ele é um metal, então ele se encaixa aqui na nossa definição de sal. Agora, olha o SO4. O SO4 ele é um radical, tá? Ele não é um elemento químico propriamente dito. Você vai encontrar o enxofre, vai encontrar o oxigênio, tá? Mas não existe um elemento SO. Mas, olha só, se a gente reparar, o enxofre e o oxigênio são não metais, tá? E esse radical aqui, ele vai se comportar ele inteiro como um não metal, porque ele vai ter carguinha negativa aqui. Então, vai ser o ZnSO4, beleza? O zinco, ele termina com 2 aqui, 2 elétrons. Então, aqui teria duas carguinhas negativas nessa parte aqui, quando a gente separasse eles dois. Beleza? Então, metal e aqui um radical que se comporta como um não metal. Então, nós temos um sal. Umas vezes vai aparecer assim, tá? Esses são sais bastante simples. Esse é um sal mais complicadinho, mas pode ser que venha assim no exercício. Então, aí você já sabe. Vamos resolver. Agora, vamos prosseguir, tá? Quais são as características dos sais? Além deles poderem ser informados por reações de neutralização, além deles serem formados por um metal e um não metal, né? Eles são compostos iônicos, né? São aglomerados de íons, né? Eles não são moléculas. Então, você vai ter ali um íon positivo e um íon negativo, né? Um cátion e um ânion. Eles vão se atrair por conta das cargas e aí vão ficar juntos. Eles têm sabor salgados, tá? Mas aí até aparece aqui essa colocação. A gente nunca deve provar um sal desconhecido, tá? Porque eles podem fazer mal para o nosso organismo, tá? Geralmente eles são tóxicos. Eles são sólidos e cristalinos, eles formam estruturas cristalinas, tipo sal de cozinha, né? Se você observar ele, comportamentos dele, né? Utilizar equipamentos mais sofisticados, você vai conseguir perceber que eles estão formando cristais. Eles conduzem corrente elétrica em solução. Essa parte aqui eu vou destacar mais à frente. Eles sofrem fusão e ebulição em altas temperaturas, isso é muito importante, né? Ponto de fusão e ponto de ebulição muito altos. E eles são solúveis em água. Então, essa parte aqui até se encaixa com a condução de corrente elétrica. Vamos dar uma olhadinha nisso. Eu vou pegar um sal aqui, sal bem simples. Vou mostrar ele em contato com água, o que vai acontecer. Então, nós temos aqui o sal que eu vou escolher vai ser o KCl. Cloreto de potássio. Cloreto de potássio ele vai ser misturado à água. Vou pegar aqui a água, vou colocar em azul. Quando isso acontece, vai acontecer uma transformação. E aí o que vai acontecer aqui? Nesse processo? Vai ser... o KCl ele vai ser decomposto em K mais, vou manter essa cor aqui,
Cl-. Deixa eu colocar um negocinho aqui para completar esse Cl aqui. E aí, por algumas propriedades físico-químicas, tá? Físicas e químicas, falando mais claro, esses íons aqui, tá? Eles são atraídos pela água. Então, o que vai acontecer aqui? Sempre quando a gente jogar um sal, tá, na água, eles vão se decompor em cátion e ânion. Cátion positivo, ânion negativo, né? Íon potássio, íon cloreto. E vão ficar associados ali à água por algumas interações. Como você tem carga, tá, livre, elementos carregados, se você jogar uma corrente elétrica, né, fornecer uma corrente elétrica a essa solução, ela é capaz de transmitir, de conduzir eletricidade. Então tem vários experimentos que mostram isso, né? Vocês podem até procurar aí no YouTube que vocês vão encontrar a condutibilidade da água salgada. E isso é um fato. Por quê? Porque o sal, quando ele é misturado à água, ele se decompõe ao seu cátion e ao seu ânion. E aí ele fica carregado e a corrente elétrica pode ser transmitida, né, através da água. Beleza? Então fica aí a nossa aulinha sobre os sais. Bons estudos para vocês e até a próxima.